Muito boa tarde, está a começar o programa Clube de Petróleos. Este programa que traz semana a semana novidades da indústria de petróleo e gás em Moçambique e também fala um pouco do mundo e o impacto social que esta indústria tem trazido e vai trazer para Moçambique. E hoje temos um convidado que é engenheiro de profissão e formado na área, está trabalhando na área, e vai nos falar também um pouco sobre isso. Engenheiro Nazaré, muito boa tarde, seja bem-vindo à IMN TV. Boa tarde, Alves, e obrigado pelo convite que me é dado para estarmos aqui hoje a falarmos daquilo que é o petróleo no nosso país, no mundo, e muito mais, como vinhamos lá falando lá atrás em relação ao upstream, cá em Moçambique e mais fora. Muito obrigado. Olha, as pessoas estavam a dizer que faltou informação, o empresariado não está a beneficiar-se da indústria de petróleo. O que temos visto até hoje é que a maior parte das pessoas, os engenheiros, os empresários, não têm se beneficiado de forma primária a prestar serviços na indústria. E eu também, na minha opinião pessoal, eu tenho dito que é falta de informação e eu acho que o CTA deveria primar, não só por discussões de conteúdo local, em que se diz, está focada em tem que entrar em Moçambique, não tem que entrar em Moçambique. Eu penso que a discussão tinha que ser um pouco mais técnica. Primeiro, quando da descoberta, tínhamos que olhar para aquilo que é a indústria, quais são os contornos da indústria, e só depois daí os empresários teriam uma posição clara de o que é que vai acontecer e quando. Porque essa indústria tem 3 fases, que é a fase do upstream, midstream e downstream. Claro que em Moçambique esse conceito pode estar acoplado em dois setores, em 2 fases, mas o ponto principal eu acho que o governo, na pessoa do empresariado, que é o CTA, deveria trazer estudos, apresentações técnicas sobre a indústria. Pouco tenho visto. O que tem a dizer? Isso é verdade. Eu acho que faltou alguma informação e o nosso país, na minha maneira de perceber, acho que não estava preparado para o que nós estamos a ter agora. Por essa razão, os empresariados não estiveram assim totalmente informados. Porque o que é que acontece na indústria petrolífera? Como dizias, existem três estágios. Temos o upstream, o midstream e o downstream. Né? Então, esses todos os estágios precisamos de pessoas preparadas para estarem lá. E não me parece que o país tivesse pessoas para tal. É por essa razão que quando aparece essa situação de gás, falamos de gás cá em Moçambique, todo mundo ficou assim, de boca aberta. Uau, o que é isto? E as empresas, duvido que tínhamos alguma empresa que estaria especializada para estar dentro daquele processo. Porque se nós estamos a falar, por exemplo, do upstream, estamos a falar daquilo que se diz procurar, encontrar e ter. Isso é que é upstream. Então, o que é isto? É a exploração, perfuração e a produção. Isso é que é upstream. Temos empresas nisso para fazer uma exploração? Acho que não. Para fazer uma perfuração? Acho que não. Uma produção? Acho que não. Então o CTA pode ficar aqui um pouco baralhado, tem que fazer com o dinheiro que se calhar que tem. Porque não existe nenhuma empresa qualificada para isso. Não pode ser qualquer empresa que pode aparecer para fazer uma exploração. Tá bem, já agora, depois voltamos a essa discussão se existem ou não empresas, mas caracteristicamente, assim de forma geral, o que acontece no upstream? Não, no upstream o que acontece é a exploração, isto é, um estudo que se faz, um estudo sísmico que se faz lá para perceberem se nós temos alguma reserva de gás ou de petróleo numa certa zona. Isso é que é, em termos gerais, é que é a exploração. Depois de se responder essa pergunta que existe, é quando se decide se podemos ir para o drilling. O drilling que é a perfuração. Aqui é muito importante nós entendermos. Quando se faz a perfuração, são vários testes que são feitos depois da perfuração. É esta perfuração, é este teste da perfuração
que vai determinar se pode seguir em diante. Seguir em diante o que é? Se nós podemos fazer a produção. Porque nós podemos perfurar, fazermos testes, vermos o que nós temos lá na reserva não é economicamente viável para a produção, não é comerciável. Isso tem que parar. Mas até aí, até parar, o empresariado tem que ter alguma vantagem. Eu acredito que tem que ter. Por quê? Porque é um processo longo. Muito longo. Eu acho que nós devíamos pensar assim, não vamos esperar que se diga que há hidrocarboneto para o empresariado ter alguma vantagem, porque só no upstream, para fazer um exploration well ou um furo de exploração, para estudar as características todas do reservatório, é preciso também um grande exercício em termos de logística. É verdade. Não é? E mesmo porque a fase do drilling também, só para fazer um furo de produção, o tal exploration well, furo de exploração, para entender todas as características petrofísicas que são do reservatório, permeabilidade, a própria rocha, a sedimentologia, não é? Para perceber também como foi o processo todo, que tipo de hidrocarboneto temos ali em termos de densidade, todo esse manancial técnico. Há uma logística por trás. Verdade. Há acampamentos. Então, eu penso que em Moçambique, quando começou, em Cabo Delgado, não havia muita essa informação técnica, como até penso que ainda não há muito, porque há sítios onde ainda vão haver pesquisas, mas o empresariado não está organizado. Corre-se e correu-se muito em Moçambique. Tive a oportunidade de ver em Cabo Delgado que criaram vários hotéis para receber, é verdade, para receber um pessoal que nem ia ficar lá. Que não ia ficar lá. Então eu acho que este é um grande problema. Nós temos que pensar em como o empresariado percebe a indústria, quais são os contornos da indústria, para não ficarmos aqui todos os dias a reclamar porque o governo tem que obrigar, porque as empresas têm. Eu acredito que qualquer uma empresa no estrangeiro gostaria de poupar recursos e importar serviços. É verdade. Se encontra uma empresa em Moçambique organizada, é mais fácil e é mais barato levar essa empresa para fazer o trabalho que precisa. Mas nós passamos mais tempo a reclamar porque queremos o conteúdo local. Tem que haver espaço para conteúdo local. Tem que haver aquela cota para conteúdo local. E eu acredito que existe, está previsto na lei. Mas não é obrigatório que o conteúdo local entre sem ter tarimba. E essa tarimba não é só da responsabilidade do governo, mas o empresariado também tem um papel importante e uma culpa, porque não há informação. Já tivemos exemplos como quando começou a Vale, empresários fizeram um esforço enorme, gastaram dinheiro, no final do dia não era aquele serviço que era necessário. E a indústria de petróleo tem muita característica em relação a isso. Depois a própria sísmica, não é? Tem muito exercício ali. Mas nós poderíamos tentar pensar assim, quem deveria dar a informação? Sim. Uma vez que o empresariado está lá, está a correr atrás, mas não sabe se é isto que é necessário. Quem devia dar a informação é o CTA. Eu penso que é o CTA. E o CTA tem trabalhado com o INP, que é o nosso regulador. Claramente. Não é? E o nosso regulador tem técnicos, exímios técnicos, com competência, com qualidade e competência. E temos também o país tem um bom consultor, um dos consultores. Eu já até tive a oportunidade de uma vez conversar e eu percebi que tecnicamente estavam a aconselhar bem e nós nos posicionamos bem como país, o governo posicionou-se muito bem. Mas aqui também o governo, não sei se devo criticar ou devo ficar imparcial, mas na minha ótica, o governo, não sei se devo criticar porque não sei, ou se vou criticar alguém que não sabe, porque o CTA tem que ser dirigido de forma a explicar tecnicamente o que é que se passa. Eu nunca vi fóruns de CTA, podem ter havido, mas eu nunca vi, a explicar a indústria. Então podemos dizer que aqui talvez faltou uma coordenação. Tem que existir uma coordenação CTA-governo. Então não sei se CTA governo, sim. Mas CTA empresário, porque já existe coordenação. Porque existe, o CTA tem trabalhado com o INP. Governo é INP. Então, quem nos está a dar informação? CTA. Não dá informação ao governo. E nem saber buscar.
Na minha perspectiva, engenheiro, por que é que o CTA não pode sentar com o INP e dizer, olha, eu quero pedir um fórum para entender o que é a indústria? Sem eu precisar de chamar a Total, a Eni, a Darko. A INP... O INP vai dar. E não só, também temos aquela outra empresa nacional. A NH. A NH também. Mas o que eu tenho visto é que os fóruns são conteúdo local, oportunidades de negócio, conteúdo local. Talvez seja por causa de não termos alguma empresa especializada nessa situação. Quem disse? Temos empresas em Maputo, em Moçambique. O problema não é esse. Há técnicos, há engenheiros que têm empresas. Isso eu tenho certeza. Então, o problema não é ter empresa. O problema é que tipo de empresa para quando? Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Se você está na fase do upstream, os exercícios, os serviços que estão naquela fase, não são serviços do downstream. Não sei se concorda. Estou a perceber. Sim. Nós corremos, eu então vou abrir meu hotel. Tá bem. Será que está na fase? Então vou abrir. Então, eu penso que o CTA tem que se posicionar tecnicamente. Não pode ser só mostrar política, mostrar que está fazendo um esforço. Está fazendo um grande esforço, o empresariado, a cota dos empresários está a melhorar, tem mais reconhecimento. Tudo muito bem. Mas na indústria de petróleo, para mim estão fora, está zero. Porque as discussões do conteúdo local... Não são mais técnicas, não são 10 anos depois, os únicos serviços que as empresas moçambicanas ganharam é logística apenas. Ninguém está na área técnica, mas já tivemos problemas. Agora eu vi um relatório que acho que foi a CMH, que teve problema de poços. Teve problema de 4 ou 3 poços, não me lembro bem. E parece que depois eu fui ler o relatório, tinha um problema lá no acabamento do poço, mas estão a ter um problema. Tiveram vazamento, até tiveram que fazer workover, manutenção e fechar. Ok. Onde é que está o empresariado? Não conheço uma única empresa para fazer integridade de poços. Mas é muito dinheiro que há de sair para uma empresa do estrangeiro. E é o que acontece várias vezes cá em Moçambique. Ninguém percebe de integridade de poços. Não é porque não há técnicos. Então, INP, o papel dela é regular a indústria, está a regular muito bem. Mas está a faltar essa parte de desenvolvermos a área técnica. Eu penso que não é o papel do INP. INP é regulador, é árbitro. Não é papel do árbitro treinar uma equipa. Mas em algum momento, se a INP começa a ver que alguma coisa não está a sair bem, poderia alertar. As equipas têm que ir para lá. As equipas têm que ir para lá. Mas podem alertar. CTA, para mim... A INP pode alertar, CTA pode criar um foro para dar esta informação. Olha, nós precisamos de empresas moçambicanas para fazerem certos trabalhos na indústria petrolífera. Né? Eu acho que isso pode-se fazer. Porque, como estás a dizer, Alves, que olha, não estás a ver nada, muita coisa acontece lá no mar ou lá nos furos, mas não está lá nada que é moçambicano. Isto é, em termos de empresa. É uma visão aceitável. E acredito que na INP tem pessoas com essas visões. Sim. Sim. Então, o que é que devem fazer? Se estão CTA é moçambicano. CTA não é uma coisa de fora, é de Moçambique. Dirigir por pessoas de Moçambique. Pessoas qualificadas, acredito eu. Então, INP também. Então, isso aqui é a mesma coisa. Por Mas eu penso que a INP sempre esteve aberto. Na minha perspectiva. Mas a INP não pode esperar que não, alguém venha bater porta. Não, é papel da NH. Não, INP. A NH nesse caso. Mas a NH está a fazer o papel, está a operar. Está, eu sei que ele está lá. Então, quem está com necessidade neste momento é o empresariado. Eu penso que o empresariado tem que aproximar ao INP. Mas olha, engenheiro, vamos voltar a discutir este tema. Caro telespectador, não saia daí. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com mais informação sobre essa indústria. MNTV. Informar, conectar e transformar.
Fica ligado à MNTV. Informar, conectar e transformar. Os pedestres devem sempre respeitar as instruções para a travessia das estradas. Olhar sempre para a direita, para a esquerda e depois de novo para a direita antes de atravessar. Assim como os condutores devem estar sempre atentos aos sinais de trânsito, moderando a velocidade e evitando ultrapassagens irregulares, sendo que em conjunto devemos contribuir para a higiene e segurança pública. Evite descartar o lixo em lugares incorretos, como nas calçadas, valetas e estradas. Fica ligado. Moçambique, um novo grande player do gás natural. Pesquisas recentes colocam Moçambique entre as maiores reservas de gás natural de África e do mundo, sendo consideradas uma das grandes descobertas dos últimos 20 anos. Conhecida como energia do século XXI, por ser limpa e reduzir as emissões do dióxido de carbono. Faremos reflexões da indústria desde upstream a downstream, posição de Moçambique na transição de energias não renováveis a renováveis, produção de hidrocarbonetos e seus impactos nas ações de desenvolvimento sustentável, bem como acesso à energia por parte das comunidades de baixa renda. Fica ligado à MNTV. Informar, conectar e transformar. MNTV. Informar, conectar e transformar. Mais uma vez estamos de volta ao nosso programa Clube de Petróleos, este programa único que nos traz tecnicamente aquilo que acontece na indústria do petróleo. Voltamos, engenheiro. Então, eu estava aqui a falarmos em torno das responsabilidades, fica aqui uma dica. O CTA tem que cada vez mais ser técnico, ir atrás da informação técnica, não fazer só fóruns políticos, fóruns de conteúdo local, sem entrar para a indústria. Porque até hoje o empresariado não sabe o que é a indústria, quais são os contornos, quais são as necessidades e quais não são as necessidades do upstream. Isso que você vai dizer é verdade. As empresas devem buscar aquilo que é necessário para a indústria petrolífera, aquilo que eles devem fazer. Como dizias no princípio, que estamos só a ver a área logística. É claro, parece que é isso que só nós conseguimos, mas não é verdade. Podemos conseguir mais. A única coisa que tem que se fazer é
a empresa ou as empresas irem atrás daquilo que é necessário. Primeiro, buscar informação. O que é uma indústria petrolífera? O que está a se fazer agora? Em que fase nós estamos? Para depois saber o que a empresa deve fornecer à indústria. Se não se fazer esse estudo, se as empresas não fazerem esse estudo, então vão ficar que nem estão hoje, se calhar. E vamos perder, e vamos sempre perder muito dinheiro, não vamos esconder, é isso que nós queremos. Nós queremos aquilo que é necessário para o país. Como é que vê a ANH? Está a aproveitar bem, vai aproveitar bem? Na minha opinião sincera, me parece estar a aproveitar bem, porque acho que tem profissionais, né? Não sei se a informação tem tirado da melhor forma, mas me parece que está a aproveitar da melhor forma. Estão lá no campo, têm uma percentagem, devem estar lá, né? Talvez o que podem fazer, a ANH o que pode fazer agora é tentar recrutar algumas empresas moçambicanas para estarem assim ao lado, né? Como estamos a dizer. Não basta só termos a ANH lá, é preciso termos outras também, especializadas nessa área. Então, a ANH deve começar a dar essas informações, né? Criar mecanismos de cativar os outros, né? Criar fóruns para isso. Eu acho que a Câmara de Comércio também no setor está muito fraca. Eu me lembro, eu tenho participado algumas vezes, tenho lido algumas vezes informações sobre conteúdo local. Há pessoas a trabalharem, a Natália Camba, aquela senhora, a Jusceline, tem corrido muito no setor das mulheres na Petróleo e Gás, a Modi Maleano também tem feito um trabalho. Mas aqui há sempre um empecilho. Como é que essas empresas são criadas? Porque a indústria do petróleo tem uma vantagem que o país está a sofrer. É uma vantagem que está a trazer sofrimento para a empresa, para o empresariado moçambicano. Porque o empresariado moçambicano está habituado a ir na boleia da influência. Então aqui existe um problema. Como é que as empresas são criadas para este processo? As empresas não estão a aguentar porque estavam habituadas a viver de influência para pôr na minha empresa. Na indústria de petróleo não há condições para isso. Queremos competência. Queremos competência. Por isso que não estamos a conseguir. É verdade. Mas já há pessoas, hoje Moçambique tem técnicos bons. Eu acredito que existem. Eu lembro que a IANAI trabalhou muito para formar muitos moçambicanos. Exatamente. Se calhar não é só a IANAI. As outras empresas, há muito jovem, eu mesmo sou produto da IANAI. Sou produto desse programa de moçambicanos e há muitos outros. Ou somos produto disso. Ainda bem, e há muitos moçambicanos, há muitos moçambicanos a serem formados. O que para mim valeu foi que as empresas petrolíferas chegaram a Moçambique e estão a dar know-how. Estão a dar informação. É verdade. Mas o empresariado ficou para trás. Ainda não percebeu que esta competitividade... Eu vou cortar só o meu raciocínio. Há alguns anos eu assisti um fórum aqui grande, na Anadarko, e os empresários estavam a reclamar. Foi até... Estava o chefe de Estado, Sua Excelência, o Presidente, e estava alguns outros chefes, ministros, e estava a doutora Luísa Diogo. E eu não me esqueço que ela disse. Ela disse, olha, é bom que haja competitividade. Nós não podemos querer lutar para que o governo diga não. Primeiro tem que ser isso, não. É bom que haja competitividade para garantir que você desenvolva a sua competência. E também o empresariado moçambicano tem que perceber que sozinho não vai conseguir. É verdade. Nesta indústria não é igual a uma outra. Aqui você sozinho não vai conseguir. Não é. O seu dinheiro para abrir uma empresa não é dinheiro para... Isto é uma força-tarefa. É uma força-tarefa. Sozinho não é possível. Sim. Então, eu acho que em termos de competência, se olhar para o gráfico, estamos a crescer. O termo seria esse, estamos a crescer. Mas queremos chegar lá. Sim, a prestação de serviço, se continuarmos assim, não vamos. Infelizmente. Não vamos. Já passaram alguns anos desde que há descoberta em Cabo Delgado. E não só, atenção, Moçambique não está a começar a produzir pela primeira vez. Tem Sazol. Está. Quais empresas são profissionais ali, em termos técnicos, para além de logística e outros serviços fora? No downstream ou no upstream, no midstream. Moçambique está fraco. É um stage, é uma fase que Moçambique podia estar, porque se nós falamos de mídia, estamos falando de transporte, transportar aquilo que nós conseguimos lá. Moçambique podia estar lá. Eu não sei se temos algumas empresas que podiam fazer pipelines em Moçambique. Não sei, mas o importante é perceber que precisamos de fazer muito mais. Não é? E o governo
pelo menos o que eu percebi, é muito fácil em Moçambique. Eles não apertam muito, você criar empresa, desenvolver. Mas a responsabilidade nossa como empresários é ir buscar. Mas eu acredito que em Moçambique, pelo menos a parte de midstream e downstream seria possível. Podemos ter dificuldades do upstream, né? Que envolve muita coisa. Estamos a falar de estudar. Sim, é só para tu ver a profundidade, né? do reservatório da bacia de Rovuma. É pelo menos acima de 4 km. Eu acho que isso nós podemos... Depois da superfície do mar. É por aí. Então, no midstream, downstream, eu acho que seria possível, Moçambique. Mas não só engenheiro Nazaré. Eu penso que não pode ser só... Não podemos pensar que não vamos conseguir fazer os outros stages. É preciso que Moçambique encontre uma posição para ser líder. Como dizíamos antes, reparamos em que fase estamos e depois tentamos trabalhar nela. Olha, eu conheço a AN como uma das maiores empresas de desenvolvimento e pesquisa. Tenho a Exxon, uma das maiores empresas do mundo no downstream. Moçambique tem que encontrar uma posição e ir atrás, a longo prazo, daqui a 20 anos, porque já há técnicos. Então precisamos investir em NH. Não, precisamos investir não só dinheiro, porque agora vai começar a ter dinheiro da produção. Mas é preciso começar a investir no capital humano. E tecnologias também, para daqui a anos. Nós não precisamos fazer como os outros países fizeram, africanos, que esperaram 40 anos para serem operadores primários. Hoje nós já temos que ir buscar exemplo da Angola, temos que ir buscar exemplo do Congo, dos outros países e perceber Nigéria, por aí. Tem um reservatório ali, possivelmente, qual é a tecnologia necessária, qual é o custo necessário para fazer um furo, está acima de 100 milhões de dólares, um furo. Qual é o custo? O que é que eu preciso para ser operador sem precisar de parceiro? Então precisamos a longo prazo, Moçambique precisa de fazer isso. Buscar essas experiências dos países africanos. Sim, não precisamos esperar 30 anos para conhecermos. É verdade. Né? Nós podemos, como a NH hoje, pode começar a pensar, naquele reservatório eu vou sozinho, vou tentar ir sozinho. Eles já cá onde devem ser meus parceiros aqui. E não nós sermos parceiros de todos os projetos, temos a menor cota. Nós agora temos que começar a pensar, olha, eu vou fazer parcerias com quem faz o Gamma Ray. Vou fazer parcerias com quem faz a sísmica. Vou fazer parcerias com quem faz drilling. Para eu sozinho perceber. E vou criar aqui... uma identidade pessoal. Sim, e vou criar não só laboratórios de teste de reservatório. Nós vimos simulação de reservatórios, ninguém faz. Não há privado. Em Moçambique isso é uma história. Sim, nós conhecemos... Então, o país tem que começar a pensar, o Mirem tem que começar a pensar, se calhar nem é Mirem, mas NH principalmente, e não só o empresariado também, começar a pensar na simulação, no history matching. E a própria NH. Daqui a pouco nós vamos começar a querer perceber como vamos fazer estudos da nossa produção à frente, relacionando os reservatórios daqui. Que nós já temos. Hoje o history match, aquilo que é ver se vai seguir um determinado caminho, fazemos com outros reservatórios parecidos. Mas amanhã vai ser nós já estamos a ter uma experiência de produção na Sazol, vamos a começar a ter uma experiência na ENA. Então eu acho que é necessário. Em termos de desenvolvimento, é sustentável. Fala-se muito de fundo soberano. Ainda não se encontrou uma linha, mas eu ouvi alguns estudos. Mas eu acho que depois isso vai sair à tona. Na tua perspectiva. Ainda está a se estudar isso. Sim, mas estamos a estudar 10 anos depois. Então, isso tudo fica ligado sempre à política, entendes como é que é? Sim, mas na sua perspectiva, como é que devíamos fazer com esse dinheiro? Já agora, este ano nós vamos começar a produzir e vai entrar alguma quantidade de dinheiro na nossa caixa. Pode não ser dinheiro vivo, mas vamos ter algum ganho e para o ano perto de 600, 700 milhões de dólares, possivelmente. Eu não sei qual é o plano do governo com esse dinheiro. Sim. Né? Porque acho que se calhar ainda não foi divulgado essa situação, mas seria bom que esse dinheiro fosse investido de uma maneira equitativa em todo o país, percebes, né? Nós devemos primeiro saber se esse gás que nós temos vai servir para todos nós. E deve servir. Deve servir. Isso não pode ser uma coisa escondida. Tem que servir. Então, se entra um dinheiro, esse dinheiro tem que ser investido. Temos que ver o que nos falta, aquilo que nós precisamos para seguirmos em frente. Agora, investir na indústria petrolífera, eu não sei. Não, eu penso assim, eu estou com muita esperança, porque eu vi algum movimento que se fez. O governo tem estado a fazer um esforço grande
para que haja desenvolvimento sustentável. O que não pode acontecer é falta de informação. As pessoas não podem pensar, não podem ouvir falar de 600 milhões de dólares e pensar que é muito, que eu já levei pus no bolso. As pessoas têm que estar habituadas a olhar que, olha, se vamos ganhar 600 milhões ou 500 ou 700 Tem que por se ano, apresentar o isto plano é o desse equivale a dinheiro. uma ponte, por exemplo. Equivale a uma ponte. Então eu vou olhar, para definirmos, né? Acredito que o governo hoje está a fazer um exercício, estão a construir as estradas, e depois também por causa da guerra não permite ao governo ter uma concentração focada apenas no desenvolvimento. É só reparar que desde que começou a guerra, o problema em Sofala, há sempre um desequilíbrio, exercício. Isso queria, na O verdade, presidente tinha algum que estar problema. ali, não tens tempo. Depois já há um ciclone que aparece, também não tens tempo. Depois agora com a guerra na região norte também não tens tempo. E Então, depois é complicado criar um desenvolvimento sustentável não com essas consegues. situações. Exatamente. Imagina até agora, estamos a falar de guerra, vamos lá tentar falar sobre isso um pouco. Como é que a gente faz com aquela situação em Cabo Delgado? É um pouco complicado. Se nós ganhamos esse dinheiro, queremos investir, mas reparamos que há um problema no norte. Então, em algum momento desviamos esse fundo para tentar. sim, é o que tem acontecido, é o esforço que o governo do dia tem estado a enfrentar, a fazer, porque não se encontra uma estabilidade. Há um exercício, eu me lembro, logo que começamos aqui, em 2017 já começamos a ter problemas de terrorismo. Então não te permite construir uma escola. É complicado. Até o próprio investidor tem medo de ir para ali. Mas tem que ter, porque eu não posso investir num sítio que vai se destruir. Isso vimos, a Total fechou. Por quê? Porque era insustentável continuar. E com toda a razão. Era insustentável. Então precisamos colmatar esse problema para depois vermos o que será o nosso desenvolvimento sustentável que é tanto falado. Então você quer me dizer que Por quando quê? começarmos... O que é que vai acontecer? É que a minoria pode verificar esse desenvolvimento. Você não acredita que você pode investir no norte com esse tipo de problema. Entendes? Não, mas o governo tem estado a tentar. Nós sabemos que o governo está a fazer muito trabalho nisso. Muito. Temos aqui todas as forças necessárias. Mas eu acho que tem que se fazer mais. Eu não sei onde é que nós podemos buscar as ajudas, mas tem que se buscar. Eu sei que é difícil, é um jogo, porque ninguém vai te ajudar e não precisar alguma coisa. Temos que perceber que todos que estão nos ajudar sempre vão precisar de alguma coisa. Isso em todo mundo funciona assim. Então é preciso fazer um estudo perfeito. A quem você deve pedir ajuda e o que essa pessoa tem que fazer exatamente lá. E eu sei que o governo está a fazer isso. Então a primeira coisa que tem que se fazer agora é tentar travar. A tendência é tentar. Então você me Deve-se dizer travar. que alguma percentagem, se calhar a maioria da percentagem dos valores ou dos ganhos que vamos ter na indústria, já que vai começar a produção, tem que ir para a segurança. Eu acho que é necessário. Não existe um país sem segurança, né? É preciso investir na segurança nacional. Eu acho. Não sou bom nessa área, mas eu acho, mesmo na sua casa, que você precisa investir na sua própria segurança. De você, dos seus Mas o problema é filhos e que a família. o próprio moçambicano é crítico. Se nós já anunciarmos hoje que, olha, tanto por cento vai para questões de segurança, armamento, no dia seguinte temos nas redes sociais a dizer não temos comida, não temos escola, que também é uma discussão ligeira. Olha, voltamos para esse assunto de segurança, vamos a um breve intervalo. Não saia daí porque vem muita informação, muita coisa. Até lá. MNTV. Informar, conectar e transformar. Fica ligado a MNTV. Informar, conectar e transformar.
respeitar as instruções para a travessia das estradas. Olhar sempre para a direita, para a esquerda e depois de novo para a direita antes de atravessar. Assim como os condutores devem estar sempre atentos aos sinais de trânsito, moderando a velocidade e evitando ultrapassagens irregulares, sendo que em conjunto devemos contribuir para a higiene e segurança pública. Evite descartar o lixo em lugares incorretos, como nas calçadas, valetas e estradas. Fica ligado. Moçambique, um novo grande player do gás natural. Pesquisas recentes colocam Moçambique entre as maiores reservas de gás natural de África e do mundo, sendo consideradas uma das grandes descobertas dos últimos 20 anos. Conhecida como energia do século XXI, por ser limpa e reduzir as emissões do dióxido de carbono. Faremos reflexões da indústria desde upstream a downstream, posição de Moçambique na transição de energias não renováveis a renováveis, produção de hidrocarbonetos e seus impactos nas ações de desenvolvimento sustentável, bem como acesso à energia por parte das comunidades de baixa renda. Fica ligado à MNTV, informar, conectar e transformar. MNTV. Informar, conectar e transformar. Estamos de volta ao nosso programa Clube de Petróleos, este programa único que nos traz o dia a dia da indústria. Engenheiro, sabe muito bem que dentro em breve vamos começar a produzir e com isso, como eu disse há pouco tempo, vamos ganhar alguma quantia. Para onde deve ir esse dinheiro? Quais são os 4 pilares que devem ter? Porque, na minha perspectiva, o Fundo Soberano é necessário. Mas é preciso percebermos que nós não somos como um outro país super desenvolvido em que tu vais guardar dinheiro para amanhã. Tens problema de almoço, tens problema de saúde, tens vários problemas. Então, eu penso que este modelo que está a ser discutido pelo Banco de Moçambique, o governo, para entender qual seria a melhor opção, nós podíamos ter uma opinião também em relação a isso, e eu penso que deveríamos definir uma cota para anualmente ou periodicamente ir para 4 serviços básicos, que é segurança, saúde, educação e transporte. Transporte. Porque também é com transporte que há desenvolvimento. Isso é verdade. Não é?
Com isso, eu Então- preciso fazer uma reunião hoje, eu posso ir a Maputo hoje, chegar hoje e ter uma reunião às 15, se tu tens um sistema funcional. Mas qual seria o primeiro setor que nós temos de investir mais? Essa é a discussão. Essa é a discussão. Mas reparando aquilo que tem acontecido atualmente, eu acho que o setor da segurança deve ocupar o primeiro lugar. Não temos outra alternativa. Tem que ser. Tem que ser a segurança. A soberania é a segurança. Exatamente, Já a estamos... segurança. Depois Concordo. podemos ver a educação e saúde. Porque sem educação, sem saúde, então o país... Mesmo porque a educação não envolve grandes somas de dinheiro, envolve mais boas políticas do que muito investimento. Educação. O setor de segurança, e sim, esse é o setor mais caro, não é? E penso que nós temos que ter uma opinião, aliás, uma visão de desenvolver o setor de segurança de melhor forma. É aquilo que costuma-se dizer que se você quer evitar uma guerra, tem que se preparar para ela. O que é se preparar? É você investir-se na segurança. Então, Concordo. temos que ter tudo o que é necessário para evitar esse tipo de situações que acontecem em Sofala, vamos lá chamar-se no centro, e agora estamos no norte com terrorismo. Então, se a gente saber se preparar, então não vamos ter esses problemas. Então, estava a dizer, 50% necessidades de dia a dia, 50% de reserva. Ou 40%. Eu acho que é muito, 50%. É muito Talvez- aonde? Na talvez- reserva ou na aplicação diária? Diária, talvez temos que ter mais que isso. Mas que isso não percebi. O que você diria? Você tá, qual é? Reserva, quando dizes reserva, é aonde? O Fundo Soberano é uma conta. Imagina que você é pessoal, esse particular, tem uma conta, você está a guardar dinheiro, tem os 10% Percebo. para futuro, para ter um investimento futuro. Mas também tem que comer. Então, eu penso que nós, na minha opinião, temos que definir uma cota para necessidades básicas do dia a dia, como país, e uma cota Para a reserva. para amanhã. Bom, isso tem que se fazer um estudo. É importante. Né? Temos que reparar também o custo de vida atual. Né? Estamos a ver, está a disparar. Cada dia que vai, eu já vi numa reportagem, o presidente confirmou, concorda que o custo de vida nacional está a disparar. Então, temos que reparar isso para definirmos o que é que vai para a reserva, o que é que vai para o investimento geral. E qual é a cota? Caro telespectador, quer participar, manda uma mensagem para o número do rodapé a deixar a sua opinião em relação a como deveria ser gerido o Fundo Soberano. Assim nós vamos entender qual é a opinião do povo e o que é possível equilibrar para termos uma balança que satisfaça aquilo que é a ambição e a necessidade do No nosso moçambicano. país. É verdade, mas é isso que eu estava a dizer, é preciso que a gente faça um estudo completo, um estudo exaustivo, que envolve muitos profissionais, né? Mas o Para banco está a sabermos- fazer, o Banco de Moçambique está a fazer um estudo. Mas se Acha que calhar não é também exaustivo? pode ser exaustivo, mas é preciso, na minha opinião, envolver mais. Se calhar se nós estamos a ver isso agora, deve existir alguma coisa que está a falhar. Temos que ver isso que está a falhar para depois decidirmos como é que isso tem que andar, né? O que é necessário? O que é que nós temos que deixar na reserva? Como dizias, o que nós devemos começar a investir? E pensando o amanhã. Porque esta reserva é pensar o amanhã. Né? Então, temos que analisar isso de uma maneira muito profunda. Né? Na sua opinião, se você fosse os dirigentes, o que é que faria com o Fundo Soberano? Qual é a cota? 60%, Em termos de 40%? percentagem? Sim, qual iria para a reserva e qual iria para os problemas de... É complicado responder esse tipo de perguntas, né? Ok. Porque tens de saber o que tens primeiro e o que precisas. Né? Então, é isso que está a dizer, é preciso fazer um estudo muito exaustivo, que envolve muitos profissionais. Estamos a falar de um fundo soberano. Não é uma brincadeira isso. É aquilo que o país tem. Então, e o país está a enfrentar muitos desafios. Se você falhar na aplicação, você estraga tudo. Então, eu sozinho não é possível. Nós temos que encontrar um modelo de comunicação em que não se criam expectativas. Porque criou-se muita expectativa em torno disso e um problema que poderá vir é as pessoas pensarem que vai entrar dinheiro, então cada um tem que ter no seu bolso esse dinheiro.
E vão pensar que é muito dinheiro para o país ter, porque esse dinheiro, perto de 15 bilhões que vamos ter, não é num ano, vamos ter no período de vida do reservatório. Então quer dizer que tem que existir uma informação, uma educação Sim, financeira, eu penso que o CTA tem que começar... dar a explicação do que nós temos e o que está a se pensar, sim, como é que vai se aplicar, sim, essas coisas todas. Porque houve uma escutação em relação a fundo soberano, sim. Mas amanhã, vamos supor que nós estabelecemos o fundo soberano, fica no Ministério das Finanças, ou não sei aonde, ou Mirem, por exemplo. Há de ser finanças, possivelmente. O povo está a pensar que já começou a produção, eu não estou a ter dinheiro, então já vou. Não sei se está a perceber. Eu percebo. É preciso que haja que as pessoas percebam que, olha, vamos começar a produzir, vamos ter ganhos, mas os ganhos não vão para o bolso. Quando se constrói uma estrada, quando se constrói um hospital, é aquele ganho. Exatamente. Isso tem que se informar as pessoas. Quando já consegues desenvolver um aeroporto em Gaza, embora as pessoas estejam a criticar, tens uma infraestrutura. Esse é um exemplo de como a gente tem que começar a trazer essa informação, para que não tenhamos problemas quando começar a produção, que está a começar já. Então, está a falhar a comunicação, está a falhar a informação. Também. Constróis uma escola e não falas como é que estás a construir a escola. Não falas que essa escola é aquele dinheiro que você está a esperar. Dinheiro que você está à espera, né? Pode ter sentido isso. Não é que tem sentido, não vamos receber dinheiro. Se este ano nós pusermos perto de 300 milhões de dólares, por exemplo, as pessoas querem ver aquele dinheiro no bolso. O que não vai acontecer e não acontece em qualquer parte do mundo. Então, o que queres dizer é que as pessoas não sabem como é que se aplica o dinheiro do Fundo Soberano, é isso? Não quero dizer isso. Quero dizer que as pessoas não sabem como é que se aplica o dinheiro no desenvolvimento sustentável. Hoje que vamos começar a produzir, nós temos um projeto de agricultura sustenta. Aquele dinheiro, apesar de termos muitos doadores, é uma forma da aplicação do dinheiro que entra. É verdade. Você está a perceber? É verdade. E nós cobramos resultados, mas também nos esquecemos que, olha, foi tirado o dinheiro dali para ali. E muitas vezes até nem há deliver. O camponês ou o beneficiário nem consegue terminar a cadeia dele. É verdade. Porque não geriu bem. Mas qual é o cerne da discussão, o âmago do meu pensamento? Tem que haver um modelo de comunicação. Alguém tem que se responsabilizar por isso. Sim. E esse alguém é o governo. Agora é a responsabilidade do governo. É o governo. Sua Excelência, o Presidente, inaugurou Central em Metor. Aquilo traz um desenvolvimento social e econômico para a região norte, mas não só, para o país inteiro. Com certeza. A DIM tem que ter um papel. Talvez a DIM comunicar melhor, eu não sei. A DIM está a fazer um bom trabalho em termos de receber os deslocados. Muito bem. Mas, quando começar a produção, há de vir outro barulho. Porque as pessoas quando viram que já há petróleo ligado, já há gás em Moçambique, alguns já reclamam sem necessidade. Outros até pensavam que já estão a produzir há anos, que não está a ganhar dinheiro. Pensavam porque não havia informação. Porque não há informação. Então o que nós temos que reforçar aqui deve existir um modelo de comunicação para a população. O primeiro erro, se já começou a produção, no dia que começa a produção, tem que existir na íntegra, o país já tem que saber. Sim, tem que saber. Que como vai ser o investimento. Deve-se lançar aquela estratégia que se pensou para o investimento. E não só a comunicação. O governo sempre sabe como vai gerir. O governo sempre sabe que eu vou pegar esse dinheiro e vou construir uma estrada. Mas não comunica que vai construir uma estrada que tirei dali. Então as pessoas vão pensar que há muito dinheiro guardado que as pessoas estão a roubar. Não acha que isso é uma questão política? Não. Eu acho que é uma questão de desinformação até. Não, essa de não informar. Não é questão política, porque até é bom para a própria política conseguir informar de forma clara, de forma a evitar futuros problemas. Não é? Se o moçambicano souber que, olha, construíram a estrada de Nagumano. O investimento foi de XX. Ele até vê no jornal. O investimento foi esse. Mas não sabe onde é que sai esse dinheiro. Mesmo que digam que há um parceiro. Mas é preciso ele ficar na consciência que, o investimento, o royalty vai para a estrada, não há de vir para o meu bolso. Ficar satisfeito com isso, porque consegue caminhar, consegue comprar uma cerveja, consegue comprar um carapau.
porque agora o Porto tem cabotagem, então ele já... Esse tipo de informação tem que sair, tem que fluir nessa vertente. Senão vamos ter problema. E isso está a falhar até então. Sim, imagina que as pessoas opa, estão a produzir, então já Começam pensam, a pensar que tenho eu já sou rico. E não estou a ver E não minha estou casa. a ver nada agora. Conteúdo local. Epa, está a vir Se uma calhar pessoa nem de- sabe o que é um conteúdo local. Há todos os dias há discussões. Não que as pessoas- sabe. as pessoas, até hoje há discussões. Epa, eu não estou a entrar, minha empresa não está a entrar, meu irmão não está a ter emprego. O governo está a fazer um esforço a obrigar as empresas a trabalhar com conteúdo local. Tudo muito bem, mas o grande problema vai começar quando começarmos de verdade a anunciar que, olha, este ano o governo ganhou, encaixou X. X valor. Começam os críticos, começam os problemas. E as pessoas querem saber qual será a aplicabilidade desse valor. E tem que aparecer à tona essa informação. Mas eu tenho fé que vai aparecer a informação. Não, porque o governo, quando vai estudar o modelo, quando vai escutar o modelo do Fundo Soberano, já é uma preocupação para saber como gerir esse dinheiro. A minha questão não é como gerir o dinheiro, é como gerir a informação. Percebe? Yeah. Porque há gestores de topo, o governo tem bons gestores de topo. Isso não, E tem bons consultores. não há discussão. Em Mas termos de estudo. competência, há competência. Mas Isso. estamos a falhar na informação. Precisamos Como vamos lançar canalizar a algumas informação? estratégias de como dar a informação Sim. ao povo. Sim, informação é poder. E eu penso que o primeiro exercício do CTA com o empresariado, o primeiro exercício do governo, o primeiro exercício do desenvolvimento sustentável é comunicar que, olha, quando eu estou a dar um trator, estou a tirar dinheiro dali. Já estou a desenvolver. Não é só esperar o teu salário ficar muito, que não muda, não é isso. Quando eu construo estrada Quelimane, Nampula, por Mopeia, exemplo. já é dinheiro que aquele você dinheiro espera. ali que você espera. Então, o povo tem que esperar isso, tem que ir num bom hospital, ter uma boa estrada, Uma boa escola. uma boa escola. É isso. Tudo lá próximo, assim. É isso. E eu acredito que poderíamos conseguir ter um pouco mais de calma. E claro que nunca vai faltar reclamação, mas tinha que ser nessa perspectiva. Mas eu acho que é possível, porque se estamos aqui a debater esse assunto, acredito que também existem outros foros que estão a fazer a mesma situação. Acredito que é possível dar-se uma informação de uma maneira concisa e no momento certo de como é que os fundos serão assim distribuídos dentro do nosso país. Eu acredito. Últimas considerações, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Não, só agradecer este momento que nós tivemos e que não seja o primeiro, ou seja, não seja o último, tem que ser um momento que vai se repetir por lá em frente. Vamos discutir ainda mais para tentarmos acompanhar dia a dia aquilo que é a indústria de petróleo e gás no nosso país. Esperamos que Moçambique alcance a paz efetiva. Também parabenizar as pessoas, o esforço que está sendo feito pelo governo para amainar. E não só, é preciso sabermos que, em termos de indústria, nós vamos ser líderes. Estamos na fotografia do mundo, um dos líderes na exportação do LNG e temos uma das maiores tecnologias. É um momento histórico para Moçambique. O FLNG aqui é um momento histórico para Moçambique. Está de parabéns toda a equipe envolvida ali. Agora chegou a vez de realmente trazermos um desenvolvimento para o nosso povo e parte da comunicação. Esse desenvolvimento só vai existir se nós conseguirmos colmatar aquela situação de terrorismo. Há um esforço grande que o governo tem feito. Eu tenho certeza que vamos conseguir. O governo faz muito trabalho. Há um esforço muito grande. Eu tenho passado pelo país de carro e vejo que há um esforço muito, muito grande aqui com o governo. Considerável. Infelizmente, não tivemos sem querer ser político, mas falando assim, realmente, na minha opinião, não tivemos um presidente com concentração efetiva no desenvolvimento. Tivemos logo em janeiro de 2015 para discutir com Mochungo e Jacama. Depois, conflitos. Sim, ele centralizou-se mais nos conflitos. Eu tenho fé que com um pouco mais de alinhamento vamos chegar. Vamos chegar, eu acredito também. É possível. Muito obrigado. Este foi um programa em que discutimos um pouco da indústria de petróleo e gás. Semana a semana estaremos aqui para trazer para você, telespectador, muita informação em relação à indústria de petróleo e gás.
aqui na MNTV. Obrigado.